Terça-feira, e claro, a gente vem com muita informação, com muita coisa boa para você em casa. Eu começo o programa de hoje falando de saúde. Você já ouviu falar do lúpus? Uma doença rara que atinge principalmente as mulheres. Estima-se que existam no Brasil 200 mil pessoas com a doença. Mas antes de aprofundar o assunto aqui no estúdio, nós vamos conhecer a história da Paula, que vive com lúpus há 19 anos. Uma luta diária que a repórter Sabrina Ungarato foi conhecer. Bom, e para saber melhor como é que funciona, como vive uma pessoa que tem lúpus, a gente veio até a casa da Paula. Tá aqui também a Carla, que é a irmã dela, acompanhou de perto, né, toda essa doença desde o descobrimento. E Paula, conta pra gente, porque olhando, conversando contigo, não dá nem para desconfiar que tu tem uma doença, quanto mais um lúpus. No começo foi difícil, né? Como imagino que seja para qualquer pessoa. Ainda mais sendo adolescente, eu tinha 15 anos. É muito assustador, né? Porque até a gente chegar no diagnóstico da doença, assim, saber exatamente o que eu estava passando, levaram alguns dias, algumas semanas, e quando veio o resultado eu já não conseguia andar, não conseguia falar direito, estava numa cadeira de rodas, né? Eu não conseguia andar, então as tuas pernas, os pés, os braços, né? A gente tem o reumatismo que te trava inteira, então tu não consegue te locomover, não consegue dobrar a mão para pegar um copo de água, por exemplo. O primeiro sentimento que vem é de revolta, de raiva do mundo inteiro, né? E aí, à medida que o tempo vai passando e a gente vai tendo confiança no médico, né? Minha médica me acompanha há 19 anos já. Então, a gente vai entendendo esse processo todo, se adaptando a ele. Eu tive que ter uma vida muito saudável e hoje se reflete nessa qualidade de vida que eu tenho. Quando me perguntam quais são as minhas limitações, eu não tenho limitação nenhuma, eu posso fazer qualquer coisa, porque eu cuidei todos esses anos da doença de uma forma bem tranquila, bem equilibrada. Até hoje eu faço uso de medicamento contínuo, que é o que equilibra bem a doença, mas não é só o medicamento, né? Paralelo ao medicamento, tem todo o entorno dele que faz com que a doença fique equilibrada. A Paula está falando da atividade física. Há 6 meses ela começou a fazer pilates e já deu para sentir a diferença. Paula iniciou, na verdade, com um tratamento de fisioterapia, fazendo os exercícios, na verdade, bem de forma gradual, bem devagar, bem lento, tem que ser exercícios específicos. A ideia é fortalecer, esse é o objetivo dos exercícios? Isso, a ideia é fortalecer, ganhar mobilidade articular, diminuir o processo inflamatório numa fase mais inicial mesmo, contar com um quadro álgico mais intenso. E dá para melhorar a qualidade de vida com essa atividade física? Com certeza, dá para melhorar muito a qualidade de vida com Pilates, sim. Ter exercício físico é extremamente importante, alimentação também. Então eu tenho muito cuidado com a minha alimentação. E energia, né? Vontade de trabalhar, vontade de viver, de compartilhar com os amigos, com a família. Isso tudo, querendo ou não, a gente tendo a cabeça tranquila, o corpo vai. Eu nunca deixei ela ser maior do que eu. Então, ela me transformou de verdade. Os valores que eu tenho, a relação com a minha família, a relação com meus irmãos, com minha mãe, enfim. Tudo é uma consequência da lúpus, né? É um exemplo para todas as pessoas que cercam ela e é um exemplo que eu levo para pessoas próximas de mim que passam por doenças também, de que depende de ti. É uma escolha, assim, né? De tu ir para os caminhos certos, de tu acreditar que vai dar tudo certo. Excelente exemplo, a Paula. E hoje, Dia Mundial de Luta contra o Lúpus, eu recebo, para falar mais dessa doença e as consequências e como é a forma de tratamento, a reumatologista Giovana Ribeiro. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, boa tarde. Vamos tentar entender, para quem está em casa e nunca ouviu falar, o que acontece com o organismo com o lúpus? O lúpus é uma doença autoimune, né? Existem aproximadamente 80 doenças autoimunes. O que é uma doença autoimune? É uma doença na qual o nosso sistema imunológico, ao invés de só atacar vírus, bactérias, células tumorais, ele passa a atacar o próprio organismo.
Então, ele ataca células articulares, células da pele, células do coração, dos pulmões, do sistema nervoso central. Isso decorre de um desequilíbrio no sistema imunológico. De forma assim prática, o que pode desencadear, né? O que pode causar assim, na pessoa? O lúpus. A manifestação clínica inicial mais comum é o envolvimento articular, ou seja, o paciente tem artrite, dores nas juntas, inchaço nas juntas, rigidez matinal. Por isso que o reumatologista geralmente é o primeiro profissional que o paciente procura. As outras manifestações clínicas bastante comuns são envolvimento de pele, a clássica asa de borboleta, queda de cabelo, perda de apetite, febre, água no pulmão e no coração, e aí alterações no hemograma, né? Anemia, queda dos leucócitos, das plaquetas. Então, é uma doença que a gente diz, ela é muito pleiomórfica, ela pode atacar virtualmente qualquer órgão do ser humano. Essa doença pode se confundir com outras, né, pelos sintomas, né? E aí, no caso, sentir qualquer um desses sintomas, procura um reumatologista, vai pedir uma série de exames para ter certeza se é mesmo lúpus. Você pode, obviamente, procurar o seu médico de confiança, o seu clínico de confiança, né? Relatar os sintomas, se eles forem muito inespecíficos. Mas se forem, assim, sinais de alerta já mais evidentes, né? Dor articular, lesão de pele, alteração no hemograma, tanto o paciente ou o médico assistente do paciente vão encaminhar para um reumatologista para aí sim ele fazer toda a bateria de exames, não só para diagnosticar o lúpus, mas diagnosticar que órgãos naquele paciente foram envolvidos, né? Tem cura? Quais as formas de tratamento? O lúpus, infelizmente, não tem cura. Mas existem um arsenal bastante grande de medicamentos que a gente lança a mão para controlar a doença, tá? Medicamentos já, assim, habitualmente utilizados há anos, décadas, né? Que já são utilizados. E, recentemente, nos últimos 10 anos, surgiram novos medicamentos para controlar a doença naqueles pacientes que não respondiam aos tratamentos convencionais, né? Tem tratamento gratuito pelo SUS, por exemplo, para quem não tem condições de fazer um tratamento particular? Sim, toda a rede pública de saúde, né, oferece, então, o reumatologista e outros profissionais que forem necessários, tanto o atendimento quanto o acesso à medicação. A grande maioria dos medicamentos são acessadas para o lúpus via SUS. Outras medicações, dependendo da necessidade, o médico reumatologista vai avaliar se o paciente precisa da medicação e ele não tem, por exemplo, um convênio médico privado, o paciente tem também maneiras judiciais de pedir, se necessário, né, o magistrado vai avaliar e vai fornecer o medicamento de forma gratuita para o paciente também. São muito caros esses medicamentos? Depende, assim, o tratamento a gente diz que ele é muito individualizado, né? Então, uma parcela grande dos pacientes usa medicamentos que já são disponíveis, né? Seja na unidade básica de saúde, seja via processo administrativo. Quanto mais grave é a doença, a gente vai precisando de medicamentos um pouco mais potentes, né? E aí sim, alguns desses medicamentos, digamos assim, para casos mais graves, não estão previstos no protocolo, por exemplo, do Ministério da Saúde. Esses medicamentos aí sim são um pouco mais caros, mas como eu disse, claro, a medicina, por exemplo, poucas áreas da medicina evoluíram tanto nos últimos anos quanto o tratamento das doenças autoimunes. E, claro, a gente sente que os protocolos públicos não evoluíram nesse ritmo. Então, os medicamentos mais novos ainda não são previstos no protocolo, entende? Porque tem uma certa, né, lentidão na absorção desses medicamentos, né? Inclusão desses medicamentos no protocolo público. Mas, como eu falei, o médico vai avaliar a necessidade do uso e existem outras maneiras do paciente obter gratuitamente esses medicamentos com indicação do reumatologista assistente. Doutora, quem quiser conhecer, saber mais sobre a doença, se informar melhor, tem algum site de referência? Existem vários sites de referência. Eu citaria aqui rapidamente o site da Sociedade Brasileira de Reumatologia, o site da Sociedade Catarinense de Reumatologia, que existem várias dicas, vários materiais que foram feitos especificamente para os pacientes, assim, com uma linguagem bem própria, bastante instrutivos.
Perfeito. Eu quero agradecer a presença da doutora Giovana, explicando hoje pra gente o que é o lúpus, e aí tem os sites para quem quiser mais informação. Muito obrigada pela presença. Obrigada.